volta com o Café Comunitário nesta sexta-feira, 29 de abril. Toda sexta-feira nós lhe fazemos companhia aqui na Rádio ABC 900 AM. Hoje a gente fala sobre religiões. E se você tem dúvidas sobre este assunto, pode ligar e participar ao vivo aqui no Café. É só ligar para 3586-8975 e fazer a sua pergunta. Estão aqui com a gente para responder nossas dúvidas o cultador aos orixás Júlio César Ferro, o padre Marco Antônio, da paróquia Beato José de Anchieta, o representante do Templo Budista de Três Coroas, Luciano Ribeiro, e o filósofo e professor da Fevale, Humberto Kesky. Nós também temos aqui, o Júlio nos trouxe umas camisetas para a gente sortear. Então, os ouvintes que querem participar deste sorteio, pode ligar e participar ao vivo do sorteio, é 3586-8975. E pode receber aí essas camisetas que diz sobre o ensino, né, prático do idioma iorubá. É isso aí. O Brasil é o país que mais mistura culturas em todo o planeta. Um exemplo é a religião, que na verdade são inúmeras. Por conta da miscigenação cultural, fruto de vários processos imigratórios, encontramos em nosso país diversas religiões. E é por isso o Brasil apresenta a liberdade do culto religioso e também a separação entre Estado e Igreja. Mas antes de seguirmos com a nossa conversa, a gente vai ouvir o Alô Comunidade, que essa semana foi até o Centro Espírita aqui de Novo Hamburgo. Alô Comunidade. O Alô Comunidade de hoje vai falar sobre o Espiritismo. Por isso, a gente veio até a Sociedade Espírita em Busca da Verdade, que foi fundada em 1961 e fica aqui, no centro de Novo Hamburgo. Quem contou sobre a religião foi um dos representantes do local, Francisco Batiste. O Espiritismo é um conjunto de princípios e leis, né, ditados pelos espíritos superiores e codificado por Allan Kardec. Poderíamos dizer também que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. No momento que Jesus nos deixou aqui da vida terrena, da vida material, ele nos prometeu que o Pai nos daria um outro consolador que ficaria conosco para sempre. Então, nós colocamos o Espiritismo como o consolador prometido, devido que, neste momento, já em 1857, nós tínhamos condições de entender o Espiritismo de uma forma global, como uma doutrina e não simplesmente uma religião. Uma doutrina onde abrange a parte, o aspecto científico, o aspecto filosófico e o aspecto religioso. Francisco também explicou qual é o objetivo dos centros espíritas e quais as atividades que acontecem nesses locais. O objetivo primordial do centro espírita é consolar e instruir. Depois a pessoa buscará o seu caminho. Ninguém melhor de cada um de nós, né, saberá buscar o seu caminho. Nós, nos centros espíritas, nós realizamos o atendimento fraterno, que são aquelas pessoas que vêm com problemas diversos, normalmente ligados a separações, à drogadição, aos vícios de toda a ordem, perda de pessoas amadas, suicídios e assim por diante. Aqui elas recebem um consolo. Basicamente, o que nós realizamos? As escutamos. E por fim, ele dá um recado aos ouvintes sobre a vida. Nós precisamos nos compreender melhor, fazer a viagem para dentro. Este foi o Alô Comunidade desta semana. Se você quiser que o nosso programa vá até seu bairro para que você conte uma história ou mesmo relate um problema, é só ligar para 3586-8975 ou mandar um e-mail para cafécomunitário@fevale.br, que a gente faz um Alô Comunidade no seu bairro, na sua comunidade. Alô Comunidade. Este foi o Alô Comunidade dessa semana com Renata Arteiro, que se despede aqui do Café hoje, né?
voltando ao nosso bate-papo aqui, eu quero perguntar para o Padre Marco, que recentemente a gente escuta muito falar sobre a renovação carismática. Como isso surgiu? Por que a Igreja Católica quis trazer essa nova renovação? Talvez seja mais voltada aos jovens, não sei, me explica aí como é que funciona. Muito bem. A renovação carismática católica é fruto de uma experiência de alguns jovens da Universidade de Duquesne, nos Estados Unidos, e que se reuniram buscando, assim, experimentar aquilo que os primeiros discípulos, os apóstolos, experimentaram em Pentecostes. Nós sabemos que depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele iria enviar o Espírito Santo. Claro, nós, quando falamos em Espírito Santo, Paráclito não é como dizia o nosso colega ali, não é? O Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, que foi enviado com a força de Deus e que transformou a vida dos discípulos. Ao ler o Evangelho, o Atos dos Apóstolos, esses jovens, lendo essa experiência, queriam experimentar aquilo que a igreja primitiva experimentava. Inclusive algumas manifestações do Espírito Santo, alguns carismas, como nós chamamos. Então eles se reuniram em Duquesne em 1967, em fevereiro de 67, e ali pediram a graça de fazer essa mesma experiência. Ali estavam inclusive católicos, estavam também alguns outros de outras igrejas cristãs, pediram o Espírito Santo e foi algo impressionante que aconteceu. Eles experimentaram realmente essa graça de uma mudança, inclusive dos carismas. Ao longo dessas décadas, isso foi chegando em toda a Igreja Católica no mundo. Aqui no Brasil, chegou no ano 70, com o Padre Haroldo Ram em São Paulo, e aqui logo no Rio Grande do Sul também. Na verdade, não é, como alguns às vezes até perguntam, né, mas essa Igreja Carismática, o senhor é da Igreja Católica Carismática? Não, a Igreja Católica, ela tem algumas manifestações de grupos de pastorais, e tem a renovação carismática, que hoje é vista como um movimento. Mas é curioso e é interessante colocar que o pregador da Casa Pontifícia, o pregador do Papa, Frei Raniero Cantalamessa, ele assentou dizendo que a renovação carismática não é um simples movimento na igreja, uma pastoral, mas é uma corrente de graça para toda a igreja. Em outras palavras, que toda a Igreja Católica seja carismática, experimente todos os carismas que foi experimentado no início do cristianismo. Sim, e Padre Marco, quem quiser participar, tanto o Padre Marco, quanto o Luciano, quanto o Júlio, quem quiser participar dessas religiões, aonde deve encontrar, como deve participar? Muito bem. Bom, nós temos as nossas paróquias espalhadas aí nas cidades, não é? A nossa sede, a catedral, fica aqui em Novo Hamburgo, com o nosso bispo Dom Zeno, na rua Joaquim Nabuco. E os grupos de oração da Renovação Carismática Católica estão presentes em várias paróquias, não em todas, né? Mas, normalmente, as paróquias têm algum grupo. Algumas paróquias lá, por exemplo, na minha paróquia, nós fazemos a missa chamada de Cura e Libertação, que é uma missa mais voltada para uma oração mais forte, realmente pedindo a Deus a bênção da saúde, a cura, a libertação. Mas é muito simples, se chegar em cada paróquia, em todos os bairros, basicamente, aqui de Novo Hamburgo, São Leopoldo, essa região, tem uma igreja, você pode ali se informar. Sim, sim. E Luciano? A sede principal nossa, do budismo tibetano, é em Três Coroas. É bem fácil chegar, na verdade, lá em Três Coroas, na entrada de Três Coroas já tem toda a sinalização. Ela fica na estrada Águas Claras. Existem grupos de práticas em várias cidades e a melhor forma de acessar esses grupos e ter o endereço completo é pelo site de Três Coroas, da Fundação de Três Coroas, que é www.chagdu.org. Chagdu é CHAGDUD.org. E lá tem todos os centros de prática. Em Porto Alegre fica na Rua Garibaldi, que é o centro que a gente cuida lá. Então, está aberto, tem práticas sextas-feiras à noite às 19h30 para quem está começando. E em Três Coroas tem vários retiros introdutórios ou não. Então, entrando no site a gente consegue saber a programação de cada um dos centros. Ok, então. E Júlio, quem quiser participar das línguas, como é que faz para participar? Eu fundei uma escola no Rio Grande do Sul, que é pioneira, Escola do Ensino Prático do Idioma Iorubá.
fica na cidade de Esteio, centro de Esteio, na rua Senador Salgado Filho, 2149. A minha preocupação é passar o conhecimento, instruir estas pessoas do ritual do culto aos orixás. Por exemplo, eles dizem agô, e agô é copo, não é licença. Licença é iodá. Então, eles não sabem o que estão dizendo, até mesmo para os próprios orixás. Então, eu fundei essa escola, onde tem aqui já um módulo 1, nível 2, onde tem, principalmente, é procurado por bacharel em letras, poucos sacerdotes do culto ao batuque dos orixás, pessoal da URGS, pessoal da Unicinos, de várias faculdades, inclusive Pelotas, Rio Grande, que estão estudando essa língua para instruir, inclusive na questão de pedagogia, porque ela faz parte da lei do afro-brasileiro, da Lei 10.639, onde é obrigado, nas escolas do ensino fundamental e médio, dar a língua iorubá. Nem que sejam as palavras principais, né? Questão de objetos, família, essas coisas assim.